Olá, tudo bem? Meu nome é Lismara de Almeida. Vamos para mais um vídeo neste canal. Aqui neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a autoconfiança. Vou explicar o que é a autoconfiança e como fazer para obter e se manter autoconfiante, tá bom? Se você não me segue, se inscreve no canal, dá um like no vídeo para ajudar no engajamento, tá bom? E fica comigo até o final. Esse canal eu falo sobre autoconhecimento, sobre lei da atração e reprogramação mental, tá bom? Bora pro conteúdo. Autoconfiança. O que é autoconfiança? Muitas pessoas acham, eu tenho aqui nas minhas mãos uma anotação, tá bom? Eu vou estar de vez em quando olhando para baixo, porque o conteúdo é complexo, né? Quem já me acompanha aqui sabe que os meus conteúdos são um pouco complexos e por isso eu faço algumas anotações para não perder, né? Não me perder no meio do caminho, né? Então, toda vez que eu tiver de cabeça baixa é porque eu estou dando uma olhadinha no texto, tá bom? Paciência aí que a gente vai desenrolando ao longo do vídeo, tá bom? Bom, autoconfiança. Muitas pessoas acham que nós já nascemos com autoconfiança, né? Mas não, isso não é verdade. A autoconfiança é construída ao longo da nossa vida. E saber construir a autoconfiança é algo muito importante. Hoje é muito comum a gente vê cada vez mais pessoas com diagnósticos de depressão, de TDAH, né, de ansiedade, né, autismo hoje em dia, né, cada vez mais aparecem pessoas, né, crianças e adultos né, sendo diagnosticadas com autismo, e isso traz muitos problemas emocionais, né? Muitas crianças e adultos, né, têm um certo padrão porque se sente pressionada, né, pela sociedade, né, são crianças que têm que enfrentar a escola, né, e aí a sociedade em geral. E isso, né, faz com que várias doenças emocionais apareçam, né, ao longo do tempo, ao longo da vida, né, e assim por diante. São pessoas com um grau de insegurança muito grande para lidar com as situações simples do dia a dia. Muitas das vezes, por não saber lidar com as emoções, né? Falar da ilusão, fa falar da ilusão das redes sociais, né? A maioria das crianças hoje, né? Os pais para botar as crianças, né, distraídas e tal, coloca nas redes sociais. Então as crianças estão cada vez mais mergulhadas ali, né, dentro das redes sociais, não expressam o sentimento, né, não tem aquele convívio ali com a família, porque muitas das vezes a criança está mergulhada nas redes sociais, né, e isso também não é bom. Criança e adulto, hoje com as redes sociais, quase não se fala mais, né? As pessoas tudo é mensagem, né? E contato físico mesmo, que é bom essa interação no dia a dia, quase não está tendo, né? É comum a gente ir em restaurantes, né, em bares, em locais públicos e ver ali, mesmo que uma família inteira esteja sentada à mesa, está todo mundo no celular, né? Todo mundo inserido nas redes sociais e interação pessoal entre eles, a gente quase não vê. Aí vamos entrar no que é. O que é a autoconfiança? Autoconfiança é a capacidade de confiar em si mesmo e diante da vida. Né? Confiar em si mesmo diante da vida.
Você confia em si mesmo? Uma pergunta, você confia em si mesmo? Você é capaz de enfrentar qualquer situação diante da vida? Você se acha capaz de enfrentar qualquer situação diante da vida? Ou você é uma pessoa que tem medo, que tem insegurança? Como que é você diante da vida? Faça essa reflexão. Veja bem, ser autoconfiante não quer dizer que você não vai falhar e ter insegurança às vezes. Não significa que você não vai ter medo de falhar, né? Ter medo em algumas situações é normal, isso é normal, né? Mais cedo ou mais tarde, sempre acontece alguma situação em que nós vamos ter medo. Mesmo que sejamos pessoas seguras, né? Pessoas que se dizem, né, que não tem medo, mas sempre acontece uma coisa ou outra que sim, né, o medo vai aflorar na pele, isso é notório. Não significa que você não pode ser traído em um relacionamento, não quer dizer, né, que você não vai passar por algum tipo de situações como essa que eu acabei de dizer. Autoconfiança significa que mesmo que isso tudo venha acontecer, eu sou capaz de me regular e de me reconstruir. Mesmo que essas coisas, né, mesmo que eu seja traída, mesmo que aconteça alguma coisa, né, que me traga medo, eu sou capaz de me regular e me reconstruir. Significa que eu sou capaz de fazer o que for preciso para sair dessa situação, sabendo que não existe um botão mágico para resolver isso, né? O adulto, a pessoa autoconfiante é construir a autoconfiança, desculpa, a autoconfiança é construída com o tempo. É como treinar, treinar na academia, né? A autoconfiança é como treinar na academia, né? Com o tempo, né? Ao longo do tempo, você vai treinando e vai construindo os músculos, né? Corporais. Eles não vêm da noite para o dia, leva tempo a tempo. Assim é a autoconfiança, né? Com o tempo de treinamento. A pessoa que é autoconfiante não é aquela que sabe que vai sempre vencer na vida. Não é. A pessoa autoconfiante é aquela que sabe que vai sobreviver, mesmo quando acontece alguma coisa ruim com ela, né? Quando a gente passa por situações difíceis, mesmo sabendo que aquilo vai ser difícil para a gente tem a certeza e a convicção que a gente vai conseguir, né, lidar com aquela situação e vai passar por ela. Quando ela perde, quando ela é traída, tá vendo? Ela vai conseguir se reconstruir, mesmo quando ela perde em algum sentido, né? Seja perder alguma coisa ou perder algum relacionamento. Quando ela é traída ou se alguém lhe fizer algo de errado, ela sabe que vai sobreviver e vai aprender com isso. Ela sabe que vai sobreviver e sabe que vai passar por aquilo tirando algum tipo de aprendizado, né? Isso para mim é o maior ato de autoconfiança. E qual é o maior ato destruidor da autoconfiança? Qual é o maior ato destruidor da autoconfiança? Você pode perguntar se são os outros
Você pode me perguntar se são os outros o maior destruidor da autoconfiança. Eu vou dizer para você, não, não são os outros. As pessoas que são os maiores destruidores da autoconfiança. Por quê? As pessoas mesmas, né? Nós mesmos destruímos a nossa autoconfiança. Agora, por quê? O que nos leva a destruir a nossa autoconfiança? Por que auto? Auto quer dizer dentro, né? A autoconfiança vem de dentro para fora. O maior destruidor da autoconfiança é a autotraição, né? Quando a gente trai, quando nós traímos a nós mesmos. Esse é o maior, pior ato de destruição da autoconfiança. Eu mesmo traio a mim, mesmo dentro de mim, e isso se manifesta do lado de fora, né? Eu me destruo por dentro e isso se manifesta do lado de fora. É um conceito arcaico. Não, um conceito, desculpa, hermético. Assim como dentro, fora, assim como em cima, embaixo, né? O próprio Mestre Jesus nos ensinou sobre isso, quando ele disse, assim na terra como no céu, né? O céu, para nós que praticamos o autoconhecimento, né, e o despertar, nós entendemos que essa frase de Jesus quis dizer na mente, assim como na mente é no coração, né? Assim como dentro é do lado de fora, né? Assim como no céu é na terra. Assim como dentro e fora. É igual à lei da autoafirmação e do eletromagnetismo, né? Que atrai, você joga e ele volta, né? Eu não me amo. Se você disser eu não me amo, você está atraindo o quê? Falta de amor, né? Eu não me amo, eu não me cuido, eu não me respeito. E fico esperando que algo de fora faça isso por mim. Se eu não me amo, eu não me respeito, eu não, né? Eu estou esperando o quê? Se eu não confio em mim, eu estou esperando que alguém de fora tenha essas ações por mim. Por quê? Porque eu não tenho confiança em mim mesma, eu fico confiando em alguém de fora. Não vai acontecer. Se eu não tiver autorresponsabilidade, isso nunca vai acontecer. E por que eu estou falhando? Desde o começo, é o que eu estou falando, desde o começo do vídeo, né? Desculpa, tá bom? É porque às vezes quem usa óculos entende, né? Que falha de vez em quando. É o que eu estou falando desde o começo do vídeo. Se você não confia em você mesmo, você está ferrado. Se você trai a você mesmo, você também está ferrado. E o que é autotraição? Vamos ver. Toda vez que você mente para você mesmo e não cumpre algo que você falou que ia fazer, você está se autotraindo. A sua autoconfiança diminui, a sua autoestima diminui, o seu amor próprio diminui. Fala que vai fazer academia e não faz. Fala que vai fazer algo e não faz. Aceita as coisas que você não quer e fala sim quando quer, na verdade, dizer não. Está sempre querendo agradar os outros e deixa de fazer o que você quer e o que você pensa. Abandona os seus valores
por aprovação de alguém. Quer ser aceito ou participar de grupos que talvez você nem goste, para que alguém esteja sempre validando as suas atitudes. De alguma forma que tenha a validação das outras pessoas. Você é carente, apegado e muitas das vezes dependente emocional. Aí você não perde a autoconfiança quando alguém te critica. Você perde a autoconfiança quando você percebe que nem você mesmo confia em si. Tá vendo? Você não perde a autoconfiança quando outras pessoas não te validam. Você perde a autoconfiança quando você mesmo não confia no que você fala. Porque você já sabe que você está prometendo que você vai fazer academia. Muitas vezes você vai lá na academia, você paga a mensalidade, mesmo sabendo que você não vai, né? Você não vai fazer o exercício, você não vai frequentar a academia o mês inteiro. Você pagou um mês mesmo sabendo que você não vai lá. Entendeu? Você está se traindo, porque você fala que vai fazer, mas sabe que não faz. Se você, dentro de você, não confia em si mesmo, aí você depende da confiança de outras pessoas fora de você. E elas também não vão fazer isso por você. E você se lasca todo e fica ansioso, depressivo, dependente. E é horrível viver dessa forma. Então, o que mais destrói a nossa autoconfiança é eu trair a mim mesmo. É você trair a você mesmo. Não é o que os outros vão fazer com você. Tá bom? E podemos chamar isso também de autossabotagem, que é o que é a autossabotagem? O que é autossabotagem na minha própria vida? Eu não posso me dar bem. Aí você diz para você mesmo, né? A autossabotagem. Você diz para si mesmo: eu não posso me dar bem. Eu não posso ter um bom trabalho. Eu não posso ter um bom relacionamento. Eu não posso ser saudável. Que eu sempre vou achar, se eu adquirir essas coisas, né? Digamos que eu tenho um bom emprego, mas eu acho que eu não sou merecedora daquilo e eu acabo de forma inconsciente tendo atos que faz com que eu me demita daquele emprego, porque eu acho que eu não mereço. Isso é uma autossabotagem. Uma desculpa, acabo dando um jeito ou uma desculpa para estragar tudo e para que eu fique mal. Nós somos viciados em sermos, nós somos viciados em sermos nós mesmos. Não entendi. Para que eu fique mal. Para que eu fique mal. Nós somos viciados em sermos nós mesmos, tá? Isso quer dizer que a gente vicia em tudo que repetimos para nós. Entendeu? Nós somos viciados em ser nós mesmos. Então a gente se vicia em tudo que é feito para nós. Tudo que a gente faz para nós mesmos vira um vício. Bom? Nos viciamos no vitimismo, nos viciamos na ansiedade, na depressão, em dizer para nós mesmos que somos abandonados, carentes, rejeitados, e por isso é que sofremos, e isso é péssimo.
Isso nos draga e nos leva para o fundo do poço. E com o tempo, passamos a gostar do fundo do poço. E como Nietzsche diz, quanto mais olhamos para o abismo, mais o abismo olha de volta para nós. Quanto mais você perde a sua autoconfiança, mais você vive nas trevas. Agora, vamos olhar para isso tudo, com um olhar de solução. Vamos ver qual a solução para isso tudo. Como fazer para desenvolver a autoconfiança? Trouxe alguns tópicos aqui para você desenvolver a sua autoconfiança. Acompanhe comigo algumas coisas que eu acho importante para a gente desenvolver a autoconfiança. Eu trouxe alguns tópicos aqui. Se você olhar para a história, todos os grandes líderes se sentiam sem confiança, eles mesmos davam cabo da própria vida, né? Eles se sentiam tão mal, que acabavam, né, se desvivendo, como diz. Isso era uma coisa inaceitável, mas era assim que eles faziam, né? Quando eles sentiam que a honra deles estava em jogo por falta de autoconfiança, eles... Então, a primeira coisa a fazer é honrar a sua palavra, né? Honrar a sua palavra é a coisa primordial. A honra é fundamental. Se você promete alguma coisa, você tem que cumprir, mesmo que haja dor, mesmo que você perca dinheiro, mesmo que você sofra, cumpra a sua palavra. Hoje em dia, as pessoas marcam uma hora e chegam atrasado. Falam que vão fazer algo e não fazem. Está cada vez mais difícil confiar em alguém por falta de responsabilidade das pessoas. Hoje está cada vez difícil indicar alguém para fazer algum tipo de serviço. As pessoas roubam, mentem, traem. A honra se perdeu, né? Hoje em dia, você no seu trabalho, você tem coragem de indicar alguém? Você tem confiança absoluta em alguém para indicar? Porque quando você indica alguém para trabalhar num lugar, você está assumindo a responsabilidade pelaquela pessoa, né? Você indica alguém porque aquela pessoa, você acredita que é uma pessoa do bem. Aí a pessoa vai lá, passa a perna, rouba e faz um monte de coisa que não deve, o seu nome fica sujo, né? Porque o seu patrão vai vir em cima de você, não, né? Foi você que indicou. A honra se perdeu. E esse é um dos maiores motivos da indignação humana. E cada vez mais as pessoas com o emocional abalado, né? Cada vez mais a gente encontra pessoas que estão com o emocional abalado por causa da falta de confiança. Então, o que fazer? Prometeu, cumpra. Isso te leva a ter segurança em si mesmo que sejam coisas pequenas. Porque as pessoas vão confiar em você. Isso aumenta cada vez mais a sua autoconfiança e a confiança das pessoas em si. Se é algo que você não sabe como fazer, tudo bem. Seja verdadeiro com você e assuma que não sabe como fazer.
mas não finja saber. Diga, seja verdadeiro. Se for algo que dá para aprender, vá atrás de conhecimento. Então, cumpra o que disse que faria. Né? Se você não sabe, vá aprender antes de assumir o compromisso, ou assuma o compromisso, mas diga, ó, eu não sei fazer isso, mas eu vou aprender e vou executar da forma que a senhora ou o senhor, né, que a pessoa pede. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Uma hora ou outra, a verdade vem à tona e você passa vergonha e fica desmoralizado, né, ou desmoralizada perante a sociedade e com a autoconfiança abalada. Quanto mais preparado você estiver para executar uma tarefa, mais autoconfiante você estará. Corpo forte, mente forte. Se você cuida do seu corpo e tem uma alimentação bacana e se sente bem com você mesmo, a sua mente acompanha o seu torno, né? A mente acompanha e se torna cada vez mais forte. Você enxerga as coisas com mais clareza e você tem mais capacidade mental para aprender qualquer coisa. Se você cuida do corpo, da alimentação, né, você acaba tendo mais clareza para aprender qualquer coisa. E quando você vê, pode enfrentar qualquer tarefa, né? E cada vez mais você se sente confiante. Você estuda, você estufa o peito e vai fazer o que está preparado para fazer aquilo. Você vai, estufa o peito e vai fazer o que estiver preparado para fazer. Aquilo que você se encher, aquilo que você deve fazer, né? Você está preparado cada vez mais para fazer aquilo que se desempenhou a fazer e cada vez mais você se enche de autoconfiança. Praticar exercício físico, além de manter o corpo forte, ele aumenta os nossos neurotransmissores, né? Ele aumenta e ativa os neurotransmissores, né, cerebral, e isso aumenta a nossa capacidade, o que ativa as correntes elétricas do nosso cérebro, né? O exercício físico aumenta a eletricidade do cérebro, né? E a capacidade de aprender com mais facilidade. Esse é um dos principais motivos que devemos praticar o autoconhecimento, para saber como o nosso corpo funciona. Todas as vezes que você foge de algo que te traz sofrimento, você está validando, você está viciando o seu corpo em dopamina barata. Toda vez que você deixa de fazer algo que é bom para você, para não enfrentar um desconforto, você está dizendo para você mesmo que você não confia em si. Isso traz ansiedade, depressão e crise de pânico. Uma falência financeira e mergulha em um luto existencial, podendo ser capaz até de fazer qualquer coisa se não procurar ajuda, né? Hoje vemos com facilidade, né, nos jornais, pessoas que se desvivem por, é, por perder, né, perder seus bens, perder as coisas por falta de confiança, né? As pessoas acabam desvivendo, né, tirando
a própria vida, porque não consegue lidar com as perdas financeiras. Por não procurar ajuda de profissionais da área, né, psicológica, para se tratar com terapia ou, quem sabe, com a ajuda até de algum tipo de medicamento, né, para ter auxílio. Então a pessoa autoconfiante, ela é capaz de qualquer coisa, independente do que seja. Ela está sempre disposta para enfrentar qualquer barreira. Valores e princípios. Pratique valores e princípios éticos, né? Os valores e princípios são como uma bússola interna. Quando você não segue os seus princípios e valores, é como se a vida te apontasse para um lado, mas você escolhesse ir para outro, né? A vida, ela te mostra um lado, mas você, teimoso, quer ir para outro. Isso te traz desconforto, falta de confiança, né? Te traz um monte de problema na vida. Aí, meu amor, como você não quer ficar doente, né? Com esses transtornos todos, como que você não quer ficar doente? Me diz. Pessoas sem valores mudam o tempo todo, estão sempre perdidas de um lado para o outro. Se não se sentem bem com as opiniões delas, elas não possuem eixo interno. E é como se a bússola interna delas vivessem quebradas e elas girando, né? Girando, então, assim, para lá e para cá, né? Sem rumo. E agem de maneira diferente toda hora, né? Essas pessoas toda hora mudam de opinião. Uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra coisa, e não sabem para onde vão. Elas ficam perdidas pela vida a vida inteira. Mentem, mudam de ideia toda hora. Elas nunca mantêm um padrão, né, emocional. Então, faça uma pergunta para si mesmo. Quem é você de fato quando ninguém está olhando? Quem é você de fato quando ninguém está olhando? Faça uma análise. Quem é você de fato quando não precisa agradar ninguém? Quem você seria se ninguém te criticasse, te rejeitasse ou te abandonasse? Quem você seria? E entenda os seus valores, entenda, os seus valores é que vão formar a sua identidade. E sem uma identidade, você nunca vai conseguir viver uma vida de verdade. Você só pode até sobreviver, mas viver não vai. Você pode sobreviver, mas viver não vai, né? Viver tranquilo, não vai. Aí você diz: eu sei quem sou, eu acredito no que eu sou, assim eu vivo, né? Quando você tem confiança, você diz: eu vou, eu sou, eu sei quem sou, eu acredito nisso, né? Porque senão você não vai ficar a vida inteira senão você vai ficar, né, a vida inteira sendo jogado de um lado para o outro sem saber o que importa de verdade para você. Não. Pare de buscar aprovações, né? Se você é uma pessoa que está sempre buscando a aprovação de pessoas fora de você, pare com isso, né? Pare de buscar aprovações.
Quem vive dependendo de aprovação externa nunca vai desenvolver uma vida equilibrada emocionalmente. Você vive buscando validação, vive tentando agradar, tem medo de julgamento, tem medo de se frustrar, você é um escravo da validação. E como que uma pessoa pode ser feliz sendo escravo? Como? Como que uma pessoa pode ser feliz sendo escravo? Né? Escravo sempre de alguém estar validando tudo que você faz. Como que você vai ser feliz assim? Né? A pessoa vira escravo da validação. Vive nas redes sociais postando coisas inúteis, esperando que alguém te note. Né? Hoje em dia isso é a coisa mais, nossa, mais, como é que diz? É tão corriqueiro hoje isso, né? Você entra nas redes sociais, você vê lá aquelas mulheres com cílios de todo tamanho, né? Boca de todo tamanho, chamando atenção. Para quê? Atrás de validação, né? Atrás de validação, atrás de que alguém note, né? Atrás de que alguém te note e que, ó, valide a sua existência com uma curtida ou com um comentário. Ai, Deus. Com algum comentário que infle o teu ego para você se sentir importante. Escravo de sofrimentos da infância. Você é escravo de sofrimentos da infância? Coisas que aconteceram quando você era pequeno. Você ainda continua escravo disso que te aconteceu lá atrás? Ó, escravo de sofrimentos da infância que ainda não foram curados internamente. De alguma coisa que te aconteceu de ruim quando ainda era pequeno e você carrega esse sofrimento como um troféu e muitas das vezes se atormenta e atormenta a vida de todas as pessoas que estão à sua volta e que se aproximem de você, por não reconhecer que é carente emocional. Fica agindo como aquela criança pequena, ferida, e se esquece de que já é um adulto e não é mais aquela criança ferida. Ou seja, a necessidade de aprovação. Né? Você fica atrás de aprovação como se você ainda fosse aquela criança que se feriu lá atrás. E isso é uma prisão. Pare de se comparar. Você é único. Você é único no universo. Nunca houve e nunca vai haver alguém como você. A íris dos nossos olhos e as nossas digitais são únicas. Nunca, jamais haverá outro igual você no universo. Tá bom? A autoconfiança é a única ferramenta capaz de te ajudar a autoconfiança te dá segurança para viver do jeito que a vida deve ser vivida. Né? A autoconfiança é a única coisa que vai te dar capacidade para você viver do jeito que você quer viver a sua vida. Porque uma pessoa sem autoconfiança, ela está sempre em busca de algo fora que vem validar quem ela é. Isso não é bom, isso é muito complicado. Outra coisa, né, que aumenta a sua autoconfiança, a espiritualidade, deixando claro que espiritualidade não tem nada a ver com religião, tá bom? Não tem nada a ver com religiosidade. Espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra.
Você não precisa estar em uma religião para praticar espiritualidade. Nós somos seres espirituais. A nossa matéria é que é o nosso corpo e é composta de energia. É a nossa matéria, que é o corpo físico, ela é composta de energia. É só estudar um pouquinho sobre física quântica, né? Estudar, entrar para dentro de si, conhecer a fisiologia do seu corpo, que você vai entender que nós somos feitos de átomo, e se você for pesquisar mais a fundo o que são os átomos, você vai chegar no bóson de Higgs, e mais profundo você vai ver que nós somos pura energia. Nosso corpo ele é composto por energia, tá bom? A consciência não é a matéria. O sentimento também não é a matéria. O corpo, sim, é matéria, né? O corpo é matéria, mas o que pensamos, o que sentimos, né? Todas as nossas emoções e a nossa consciência não é matéria, né? São energias que compõem o corpo, tá bom? Mas nós temos um espírito dentro de nós, né, que chamamos de alma, consciência, né, e outros chamam de espírito, cada um dá um nome, né, para essas coisas. Temos um espírito dentro de nós. E nós, dentro de nós, existe algo dentro de você que não vai apodrecer, né, que é essa alma, né, essa energia, ela não apodrece, o que apodrece é só a matéria, tá bom? Mas a alma não apodrece. Geralmente, as pessoas não buscam uma conexão espiritual e não uma conexão espiritual que não buscam e não vivem um propósito, né? As pessoas, muitas, né, das pessoas não querem essa conexão espiritual, não querem saber disso, né? Vivem na vida de qualquer maneira. Vivem de qualquer maneira. Deixa eu ver, me perdi, só um minutinho. Vivem sem um propósito maior. Vivem sem um propósito maior e se quebram facilmente. São pessoas que não acreditam em nada. Pessoas fatalistas que não estão nem aí para nada e que vivem de qualquer forma, né? Essas pessoas vivem de qualquer forma. A gente vê por aí pessoas que vivem, hoje em dia, então, está cada vez mais complicado, né? A gente vê nas redes sociais, a gente vê no nosso dia a dia coisas absurdas que acontecem. Por quê? Porque as pessoas perderam a conexão com o divino, né? As pessoas não estão acreditando em mais nada, né? Cada vez mais a coisa está complicada e por aí vai. Eu, Lisnara, acredito eu não acredito, eu, Lisnara, não acredito mais, tá? Eu fui evangélica durante 27 anos, mas conforme eu fui me aprofundando no estudo, eu passei a entender que existem dois deuses, né? Existe o Deus que foi criado pelo homem, que é o que é pregado dentro das religiões, e existe o Deus divino, né? Que é essa força criadora do universo, de tudo que existe, né? Que o homem pegou esse Deus, por não compreender como ele funciona, criou um Deus com imagem humana, sentimento, raiva, ira, essas coisas. Mas esse é um processo de conhecimento que só quando você olha para dentro de si e busca o conhecimento, você vai ter a compreensão que esse Deus, nessa força criadora, não é aquele mesmo que está dentro das religiões. São duas coisas diferentes. Mas cada um com as suas crenças, né? Eu acredito em algo maior, que vai além da compreensão humana, tá?
e que está e sempre teve nos auxiliando de acordo com as nossas necessidades. Tá bom? Eu anotei isso aqui para mim não esquecer, mas a minha crença hoje é essa, que existe algo maior que o tempo, bem maior que o tempo, que não tem como pegar esse Deus e encaixotar dentro de um tempo, colocar regras e doutrinas, porque ele não está nem aí para regras nem para doutrina, tá bom? Mas isso aí, como eu disse, é só você buscando conhecimento que você vai ter essa compreensão, tá bom? E vai além das nossas crenças. É por isso que existem tantas religiões, porque cada um pega essa força, bota um nome diferente e cria, né, determinadas religiões. Hoje eu, Lismar, estou fora disso tudo, né? Como eu disse, quem é desperto é como um barquinho que fica ao longe, né? Uma pessoa que está no barco no alto mar, olhando a ilha distante, vendo tudo que acontece lá, tá bom? E assim eu vou um dia de cada vez, né? Vivendo. A gente está aqui com um propósito, e eu acredito nisso hoje, que é o propósito de evoluir espiritualmente. Né? Dentro de uma religião, você age conforme você aprende ali, você fica ali naquele ciclo, achando, né, que você andando direitinho, seguindo as regras, você vai para um paraíso, né, depois que você morrer. Hoje eu não acredito nisso mais, tá bom? Estamos aqui com o propósito de evoluir espiritualmente falando. É como se estivéssemos numa escola para aprendermos a evoluir. Hoje eu acredito muito nisso. Né? O meu achismo encerra por aqui. Pessoas com propósito, né? Pessoas com propósito, elas suportam muito mais desafios na vida. Todos nós temos momentos difíceis, mas temos que ter compromisso. Eu me comprometi com você de vir aqui todos os dias trazer um vídeo com algum assunto relevante para você. E aqui estou eu cumprindo o meu propósito, tá bom? Eu prometi e estou fazendo isso. Não por vaidade. Eu não estou aqui por vaidade, mas para ajudar. Por quê? Porque eu entendi, né, como eu passei por esse processo, estou passando, eu sei que na nossa vivência, assim, no dia a dia, a gente não encontra, é muito difícil a gente encontrar alguém perto de nós que despertou e que está no mesmo processo que a gente. Então, é muito mais fácil a gente encontrar pessoas que estão trilhando esse processo na internet, né, nas redes sociais, do que pessoalmente perto de nós. Muito pelo contrário, às vezes a gente vai conversar com alguém sobre espiritualidade, sobre essas coisas, e a gente acaba se frustrando porque a pessoa se recusa a entender as coisas da forma que a gente entende. Tá bom? Por isso que eu criei esse canal para dividir com você as minhas vivências e trazer esse assunto aqui, porque você também pode estar passando por isso e de alguma forma os conteúdos que eu trago aqui podem te auxiliar. Por isso que eu criei esse canal, tá bom? Para facilitar essa caminhada. A minha missão é vir compartilhar com você o que eu tenho vivido, porque assim, se você também estiver no processo, eu posso te ajudar de alguma forma. Esse é o motivo do meu canal, tá bom? E é isso. Deixa eu ver. Falta. Ah, tá. Tem mais algumas coisinhas aqui sobre autoconfiança ainda, né? A autoconfiança deixa de existir. Esse vídeo vai ficar longo, mas aguenta firme aí. A autoconfiança deixa de existir quando a pessoa gira em
gira em torno do próprio ego. Ela deixa a espiritualidade de lado e começa a agir por conta própria, como se não houvesse uma força maior que comandasse isso tudo, né? E que comandasse toda a natureza ao seu redor. Ela age como se ela fosse única no universo. Aí é que ela quebra a cara, né? Essa pessoa que ela não quer saber da espiritualidade, ela não quer saber de Deus, dessa força maior, ela começa a fazer coisas aonde ela, mais cedo ou mais tarde, ela quebra a cara, né? Quebra a cara e adoece espiritualmente, ela fica patinando pela vida e girando em torno do próprio ego, vivendo para si mesma. Agora vou trazer para você algumas coisas que te afastam da sua espiritualidade, tá bom? Olhe para isso com carinho, e faça uma autoanálise, tá? Tudo que está aqui eu estudei, eu li, reli, só que como eu também uso óculos e tá à noite, né? Eu às vezes me perco um pouquinho aqui no texto, mas acabo me encontrando e eu espero que você esteja entendendo o que eu estou tentando passar neste vídeo, tá bom? Ó, são algumas coisas para você fazer uma autoanálise, tá bom? Você ouça e pense, né, como que você se sente com essas coisas, falando a respeito da espiritualidade, né? Coisas que te afastam da espiritualidade. Você é uma pessoa que se compara com outras pessoas? Você é uma pessoa viciada em pornografia? Faça uma autoanálise. Você é uma pessoa que vive em busca de dopamina? Como? Álcool, jogos, né, telas e etc. Você é uma pessoa procrastinadora? Fala que vai fazer e não faz? Você é uma pessoa sedentária? Essas coisas te afastam da espiritualidade, nos afastam, né? Que algumas coisas que eu também acabo mais cedo ou mais tarde praticando. A gente tem que estar sempre ligado com a fonte, porque aí a gente, né, praticando a autoconfiança, o autoconhecimento, a gente está sempre se corrigindo e voltando a praticar o que é certo. Você é uma pessoa que tem vícios? Você é uma pessoa que tem falta de disciplina? Você é uma pessoa que mente para você mesmo? Você é uma pessoa que mente para os outros e que engana as pessoas? Faça uma análise. Você é uma pessoa tóxica? Você é uma pessoa que usa as redes sociais em excesso para se esconder de si mesmo? Você é uma pessoa que se isola demais e não quer fazer parte de nenhum grupo, não gosta de ter contato com pessoas? Você é uma pessoa sem propósito? Você sente que não sabe você sente que não sabe o que está fazendo por aqui? Como que você se sente? Você tem baixa autoestima? Se acha feio, sem graça, vive se colocando defeito? Reflita nessas perguntas. Agora, vamos ver como melhorar isso tudo e fortalecer a autoconfiança, né? Vamos ver aqui alguns tópicos para melhorar isso tudo e fortalecer a autoconfiança. Cuide do seu corpo e da sua alimentação. Cuide da sua postura corporal, né? Quando você
cuida da sua postura corporal, da sua alimentação, da sua autoconfiança, você se sente o tal, né? E você está cada vez mais com a autoconfiança forte e a autoestima lá em cima. Ande de cabeça erguida. Ande com o corpo alinhado. A pessoa que anda com a cabeça baixa, ela está sempre inclinada para baixo, ela se sente cada vez mais incapaz. Então, conserte a postura, ande com a cabeça elevada, sempre autoconfiante, tá bom? Isso te reforça a autoconfiança, né? Cuide da forma como você fala de si mesma. A maneira como você se expressa também com as pessoas. Leia livros, isso pode te ajudar na dicção e na forma de falar, tá bom? Isso pode te ajudar no vocabulário. Aprenda a dizer não e colocar limites. Cumpra suas promessas. Se você disser que vai fazer, faça. Se vê que não, não faça. Se vê que não vai cumprir, não fale. Pare de agir em desconforto. Faça o que é difícil. É melhor feito do que perfeito, tá bom? Desenvolva habilidades. O que você gosta de fazer? Esteja sempre aprendendo coisas novas. Se você já faz algo, tente melhorar, né? Tente estar sempre em busca de aperfeiçoamento na sua área, tá bom? Aprenda técnicas para melhorar aquilo que você já sabe fazer. Ou aprenda algo novo para se desenvolver. Desenvolva princípios éticos. Busque ouvir a sua bússola interna e seja fiel a ela. Construa uma vida com sentido e propósito, tá bom? Que a pessoa sem propósito, ela fica perdida pela vida. Então tenha um propósito estabelecido e siga, seja fiel. Neste vídeo nós falamos, né, alguns tópicos, como que você faz para adquirir autoconfiança, falamos o que destrói a autoconfiança. Agora eu vou deixar, tá bom? Já terminei o assunto, agora eu vou deixar para você aqui na descrição alguns livros que eu indico, tá bom? Para você ler, caso você queira, né, entender mais como funciona, né, o nosso subconsciente, o nosso consciente, como que a gente faz para adquirir o conhecimento de si mesmo, né, e saber como o nosso sistema cognitivo funciona, tá? Eu vou deixar alguns livros na descrição e te indico, né, o livro que eu sou apaixonada nele, que é o Poder do Subconsciente, do autor Joseph Murphy, tá bom? Esse livro é muito, muito precioso, né? Ele fala do poder do nosso subconsciente, você saber como que a nossa consciência, né, a consciência e o subconsciente funciona, como usar cada um, você saber como que você está usando, quando você está usando um e quando está usando o outro. Porque às vezes a gente usa um e pensa que está usando o outro. É meio complicado, mas lendo o livro você vai entender perfeitamente, porque esse livro ele é muito fácil de compreender o que tem nele, tá bom? Ele é ótimo, ótimo, ótimo. Esses livros que eu deixei, são muito bons, né? Uns falam sobre a lei da atração, para você entender mais profundamente, né, o que é e como funciona a lei da atração. Esse que fala, né, a respeito do subconsciente, tem mais alguns que também são do mesmo assunto, tá bom? Dá uma olhadinha lá, eu tenho certeza que você vai se identificar com algum deles. Bom, este é o vídeo, tá? Eu fico por aqui e volto em breve
com mais conteúdos para você. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e até breve. Tchau, tchau.